Olá, pessoal, vamos lá para a nossa unidade 6, a última unidade do nosso livro, falando sobre os deslocamentos de pessoas. Então, nessa unidade, nós vamos estar abordando sobre a questão das principais tipos de deslocamentos populacionais. Então, na abertura da unidade, a gente vê aí uma imagem de um aeroporto, certo? E é uma forma, né, de hoje de meio de transporte rápido, que a gente conhece, que está sendo apresentado aí, né, onde muitas pessoas utilizam. Deslocamentos, então, temporários e definitivos. A gente vai ver nesta unidade, nós vamos explorar, na verdade, os motivos desses deslocamentos para dar já introdução ao assunto que nós estaremos vendo no próximo ano, no 5º ano, vocês vão estar conhecendo sobre fluxo migratório. Então, a gente tem aí na página 116, uma imagem de 2 fotografias de um mesmo local, lá no Chile, que é um ponto turístico que recebe muitos visitantes no inverno, quando há neve, e a estação de esqui funciona, né? Já no verão, o número de visitantes é muito reduzido e a maioria das pessoas, portanto, que não mora nessa área, elas realizam esse deslocamento temporário para aproveitar as férias, por exemplo, e depois retornarem às suas moradias. Então, quando a gente fala sobre deslocamento, a gente vai falar então que as pessoas se deslocam de um lugar para outro, que pode ser outro município, outro estado ou país, por vários motivos, né? A gente pode pensar assim, por que as pessoas fazem esses deslocamentos? Alguns deslocamentos são temporários, ou seja, quando as pessoas passam um período de tempo em um local distante da sua moradia, mas tem planos de retornar, isso a gente vai chamar de deslocamento temporário. Ou seja, para realizar, por exemplo, uma viagem, fazer compras, né, em outros lugares. A gente vê que atualmente há muitas pessoas que se deslocam temporariamente a outros locais para trabalhar, para estudar. Há também aquelas que se deslocam para passar as férias em locais turísticos. Então, isso é uma forma que a gente chama de deslocamento temporário, ou seja, você se locomove para outro lugar temporariamente, certo? Na página 117 tem uma questão lá para vocês pensarem e responderem. Você já realizou algum deslocamento temporário? Para onde foi? E quanto tempo você ficou neste lugar? Qual foi o motivo desse deslocamento temporário? Então, é importante que vocês, então, reconheçam nesse momento como, se vocês já tiveram alguma experiência de fazer esse deslocamento temporário, eu acredito que muitos de vocês já tenham feito, né? Alguma viagem, né? Ou algum lugar que você, por alguma questão de necessidade de ir para outro lugar, tá? Então, é uma resposta pessoal, cada um vai pensar e vai responder no livro, na página 117. Desculpa. Há também os deslocamentos considerados definitivos, ou seja, aqueles em que as pessoas se mudam sem perspectiva ou intenção de regressar. Regressar quer dizer retornar ao seu lugar de origem. Como vocês já estudaram no capítulo anterior, desde o período colonial, muitas famílias se mudaram para o Brasil em caráter definitivo, por diferentes motivos.
esses deslocamentos populacionais contribuíram para a formação da população e da cultura brasileira. Então, quando a gente está falando dessa mudança, né, a gente vai ver da influência que a gente teve dos vários povos que formam, né, a cultura, a população do nosso país. Então, a gente viu na unidade anterior que a gente viu a contribuição dos grupos indígenas, dos grupos europeus, dos grupos asiáticos, africanos, né? E até mesmo dos latino-americanos. Então, atualmente, nós podemos observar diferentes grupos populacionais vindo para o Brasil em busca de melhores condições de vida, deslocando-se definitivamente para cá. Do mesmo modo que há muitos brasileiros mudando definitivamente para outros países. Na mesma página, na página 117, lá embaixo, tem uma outra pergunta que é uma pergunta também de resposta pessoal. Você conhece alguma pessoa que seja de outro país e que tenha vindo morar aqui no Brasil? Você conhece algum brasileiro que foi morar fora do país? Por que eles se mudaram? O que esperavam encontrar no novo local de moradia? Então, converse com os seus familiares para que vocês possam descobrir se tem alguém que fez esse deslocamento. Tudo bem? Próxima página, na página 118, nós vamos conhecer um pouquinho sobre os deslocamentos forçados ou espontâneos. Será que as pessoas se mudam porque simplesmente querem ou porque elas são forçadas a isso? Vamos pensar sobre isso. Quando os deslocamentos são temporários, a resposta a essa questão parece mais simples, né? Porque quem se desloca não precisa abandonar o seu lugar de vivência. Vai espontaneamente, com a intenção de voltar, muitas vezes com data de retorno já marcada, né? A gente, em viagens que são agendadas, a gente tem o dia de partida, o dia de retorno, né? Então, é o caso de quem sai de férias para descansar, para passear por alguns dias ou semanas, né? Ou visitar simplesmente os parentes que moram em locais distantes. Então, há também pessoas que se deslocam temporariamente para estudar também, como aquelas que vão para outros países para aprender uma língua diferente ou para trabalhar, desenvolvendo determinado projeto e depois retornam ao seu lugar de origem. Todos esses exemplos mostram situações de deslocamento espontâneo, ou seja, ele aconteceu porque a pessoa escolheu fazê-los. Ou seja, há esses deslocamentos que podem até se tornar permanentes. Em cidades turísticas, a gente observa muito esse deslocamento temporário de uma grande quantidade de gente e que ocorre, por exemplo, em cidades litorâneas, né, durante o verão, onde a gente vê que muitas pessoas aproveitam para viajar e fazer o lazer. Então, nessa primeira imagem aqui, ó, uma imagem típica de um verão, onde a gente vê uma quantidade imensa de pessoas no litoral, ou seja, na praia. Tá? Então, isso é que a gente chama de deslocamento espontâneo. Todo mundo está ali porque queria estar ali, né? Agora, na outra imagem, na página 119, a gente está vendo pessoas, famílias venezuelanas que estão vindo para o nosso país. Quando se trata de deslocamentos permanentes, os motivos são mais variados. E a resposta àquela questão anteriormente, que a gente viu agora no começo, não pode ser tão simples assim. Então, além dos indígenas, habitantes originários aqui das terras brasileiras, a população é formada por diferentes grupos étnicos que se deslocaram para o Brasil ao longo de séculos, desde o período colonial. Entre esses grupos formadores, encontramos pessoas que se deslocaram de modo forçado, isto é, contra a sua própria vontade. Há ainda
Outras pessoas que vieram espontaneamente, tendo planejado sua vida, geralmente motivadas por algum fator muito atrativo no seu destino, como boas oportunidades de trabalho ou possibilidades de melhor qualidade de vida. Atualmente, um dos motivos mais comuns para os deslocamentos forçados são as condições extremamente difíceis do lugar de origem, com as quais comprometem até a sobrevivência e a qualidade de vida dessas pessoas. Podemos citar entre alguns exemplos os locais com alto índice de violência, ou áreas onde falta chuva, né? Então tem muita seca, ou outros problemas que impedem até o plantio. Nesse caso, as pessoas se veem obrigadas a deixar as suas moradias e a buscar uma nova vida em outras áreas. Um exemplo que a gente vê atualmente é uma crise econômica e política que acontece lá na Venezuela. Desde o ano de 2019, tem forçado muitos dos seus habitantes venezuelanos a deixarem o país em busca de melhores condições de vida, que é muito triste nessa situação, né? Você tem que abandonar o seu país por alguma condição de extrema dificuldade. Imagina você estar num lugar onde você não consegue mais plantar, onde você não consegue mais sobreviver. Então você tem que buscar, então, você tem que deixar tudo para trás e carregar consigo somente os seus pertences pessoais, né? Então isso é muito complicado. Eu acredito que é uma situação bem séria, né? Da qual eu acredito que nenhum de nós gostaríamos de estar vivendo. Na próxima página, página 120, vamos chamar agora de migrações no Brasil. Quando a gente fala de migração, a gente está falando do deslocamento de pessoas entre diferentes locais, seja dentro do próprio país, seja em direção a outros países. As pessoas que migram são chamadas de migrantes. Então, lá na página 120, o primeiro parágrafo, vocês podem até grifar. Chamamos de migração, deslocamento de pessoas entre diferentes locais, seja dentro do próprio país, seja em direção a outros países. E as pessoas que migram são chamadas de migrantes. Quais são, então, os motivos que levam esses grupos a migrar? São vários e todos eles estão relacionados a uma melhor condição de vida, como, por exemplo, novas oportunidades de trabalho, de estudo, e também aqueles relacionados a conflitos, perseguição ou outros tipos de condições adversas que existem naquele lugar. Pode ser, por exemplo, a questão de conflitos que a gente vê por terras, né, ou por perseguição de contrariedade de religião, né? Então, tem vários fatores. As pessoas se deslocam por vários motivos. A gente, no dia a dia, se desloca para ir à escola, para ir ao médico, para a casa de parentes, de amigos e a outros municípios, estados e países, para passear, passar as férias, né? Esse deslocamento, eles não são considerados migração. Vale observar, nesse momento, que nós estamos passando por um momento de isolamento social, né? Então, nesse momento, a atitude mais consciente é não se deslocar, evitar ao máximo de, como vem citando no livro, a gente não está podendo ir para a escola, né? Ir ao médico somente se for necessário, evitar a visita de parentes, principalmente de pessoas idosas, né? E a mesma coisa deles virem na nossa casa. Então, nesse momento não é hora de passear, viajar, né? E a gente está realmente vivendo um momento que é necessário cada um ficar na sua casa, tá?
Quando a gente fala de migração, a gente vai falar de migração interna e migração externa, tá? Quando a gente fala de migrações internas, são aquelas realizadas dentro do próprio país. Ou seja, ela pode ocorrer para outros municípios dentro do próprio estado, ou para outro estado da mesma região, ou para outro estado de região diferente. Para ajudar a gente a entender melhor, tem esse mapa aí. Nesse mapa, a gente vê que tem uma flecha. Então, a pessoa partiu de PR, lembra que a Procélia falou que era importante vocês saberem siglas? PR corresponde a qual estado aqui? Estado do Paraná. Então, a pessoa partiu do Paraná e foi para a RS, que é o estado do Rio Grande do Sul. Tá vendo como é importante estudar o mapa? Agora a gente está falando somente de uma região. Lembrando que a gente tem o título, a localização dessa região aqui dentro do nosso país, a legenda, a escala, a rosa dos ventos. Nós temos vários aspectos que já foram estudados por nós. E aí, na página ao lado, na seta 21, tem as questões para a gente responder, que nós vamos responder agora. Número 2, então. O deslocamento apresentado no mapa parte de qual local e vai para qual local? Como eu acabei de te falar. Parte do estado do Paraná e vai para o estado do Rio Grande do Sul. Número 3. O deslocamento ocorre dentro de um mesmo estado? Não, né, pessoal? Saiu do Paraná, foi para o Rio Grande do Sul, então não. O deslocamento ocorre de um estado para outro estado. O deslocamento ocorre de um estado para outro. 4. O deslocamento ocorre dentro de uma mesma região? Qual é essa região? Sim, ocorre dentro da região sul do nosso país, certo? Quem lembra, quem estudou, né? Aquele mapa das regiões que eu pedi para estudar, que nós realizamos várias vezes. É importante saber agora a questão dos mapas por conta disso. Como podemos classificar esse tipo de migração? A gente classifica ela como sendo interna ou externa. Se ela ocorreu dentro de uma mesma região, significa que é uma migração interna, porque ocorreu de um estado para outro e da mesma região. Então, é uma migração interna quanto ao deslocamento para outro estado e, nesse caso, para estados de uma mesma região. Certo? Acompanhamos. Podemos agora entrar, então, no assunto falando sobre migrações externas. Quando falamos de migrações externas, são aquelas realizadas para outros países. Esses deslocamentos podem acontecer para países dentro do mesmo continente ou para outro continente. Nesse caso, a gente está vendo aqui a representação do mapa mundi com os continentes. Olha aqui na legenda, ó.
Em verde é o continente da África, em amarelo da Ásia, em rosa da Oceania, em branco, olha aqui, ó, continente gelado da Antártida, em roxo da Europa e em laranja da América. Lembrando que o continente americano ele se divide em três: América do Norte, América Central e América do Sul. Mas ele é um único continente. Então, quando a gente fala nome de continente, a gente vai falar que são 6 continentes: continente da América, da África, Europa, Ásia, Oceania e Antártida. Novamente aparece a rosa dos ventos e a escala. E a gente vê uma flecha. Essa flecha está partindo do continente da África e está indo para outro continente. Então, uma pessoa que saiu daqui da África e foi para outro continente. Isso é chamado de migrações externas. E aí vem as questões na próxima página, na página então 122, para a gente responder de qual continente parte essa migração? Do continente da África. Anotem lá. 7. Qual é o continente de entrada dessa migração? Então, tem que prestar atenção. Numa situação como essa, é importante nós verificarmos de onde parte a flecha, para onde ela chega. Eu não posso falar aqui que uma pessoa saiu da Europa e veio para cá, porque a flecha ela parte daqui para lá, ela está apontando para a Europa. Trata-se de que tipo de migração? Como nós acabamos de ver, é uma migração externa para países de outro continente. Então, fácil de compreender. Quando falamos de migrações internas, são aquelas que estão dentro do próprio país. Quando a gente fala de migrações externas, são aquelas dentro, que pode ser dentro do mesmo continente ou de outro continente. Então, é de uma maneira mais ampla, tá? Continuando. Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão de como a gente pode conhecer a população e como a gente vai chegar a essa conclusão de que maneira, né? Se a gente tivesse que fazer uma pergunta hoje para vocês, como vocês fariam para descobrir quantas pessoas moram na sua rua só? Como é que a gente chegaria a essa conclusão? De que forma que a gente ia fazer? Então, quem respondeu assim, para a gente descobrir, a gente teria que ir de casa em casa perguntando quantas pessoas moram dentro de cada casa, não é isso? Pois é exatamente isso que o IBGE faz, Instituto Brasileiro Geográfico de Estatística. Para descobrir quantas pessoas vivem no Brasil, no estado, no município, ou até mesmo no bairro onde vivemos, parece uma tarefa simples, mas na verdade é bastante complicada, porque envolve uma pesquisa muito grande. Essa pesquisa ela é chamada de censo demográfico. E a pessoa que faz essa pesquisa é chamada de recenseador, que é essa que está sendo mostrada aqui, ó, nessa imagem, tá? É um pesquisador do IBGE, tá vendo que ele tem que usar esse uniforme, tá? E o último censo, todos os dados que a gente tem de números de população, foi dessa pesquisa aqui realizada
do censo de 2010. A cada 10 anos eles fazem essa pesquisa. A próxima seria esse ano. Mas, como nós estamos vivendo essa situação de pandemia, muito inesperada para muitos de nós, né? Na verdade, todo mundo não imaginava que ia chegar ao ponto que nós chegamos, né? E essa pesquisa, então, ela foi cancelada, adiada. Esse ano ela não pôde acontecer, tá? Então, atualmente, esse órgão ele informa que a população brasileira tem aproximadamente 209 milhões de habitantes, mas isso calculando com o censo de 2010. Pode ser que chegue muito mais, tá? Então, com essa pesquisa, o governo consegue saber o número de moradores por área, por região e avaliar se há redução ou aumento da população. E aí ele vai poder planejar suas ações. Por exemplo, se um local apresentar um grande aumento de número de pessoas, né, vindo de outros locais, será necessário criar mais serviços para a população, por exemplo, atendimento de saúde, então tem que construir mais postos de saúde, mais hospital, mais escola, aumentar a segurança, construir os novos postos de saúde, entre outros serviços, tá? Então, isso só é possível acontecer se ocorrer essa pesquisa feita pelo IBGE, que é a pesquisa chamada Censo Demográfico. Na página, no 123, lá embaixo, tem o exercício 10. Então, imagine 2 municípios como os representados a seguir, e as setas indicam as migrações de pessoas entre esses municípios e a quantidade de pessoas que se mudaram entre 2010 e 2019. Calcule o novo saldo de pessoas em cada município para o período de 2019. Então, nós temos aqui, no município A, 2010 tinha 50 mil pessoas. De 2010 a 2019, aumentaram 5 mil. Então, a gente vai, ou seja, saíram 5 mil, tá? Dessas 5 mil pessoas, elas foram para o município B. Então, a gente vai ter que fazer uma conta agora, é matemática, tá? Você vai pegar 50 mil, subtrair 5 mil, então você vai tirar 5 mil pessoas, vai sobrar 45 mil. Só que está chegando do município B mais 10 mil pessoas. Então, 45 mil mais 10 mil vai dar 55 mil pessoas. A mesma coisa a gente vai fazer aqui do lado. Em 2010, o município B ele tinha 100 mil pessoas. Saíram daqui 10 mil pessoas e foram para o município A, certo? Que a gente falou. Então, 100 mil menos 10 mil, vieram para cá também 5 mil. Então, 100 mil mais 5 mil vai dar 105 mil. Menos 10 mil que foram para o município A, vai dar um total de 95 mil pessoas. Tudo bem? Então, essa é a conta necessária, que vocês podem estar anotando somente os resultados, mas para vocês compreenderem, é 50 mil menos 5 mil que foi para o município A, vai dar 45 mil. Só que veio 10 mil pessoas para cá. Então, 45 mil mais 10 mil, 55 mil. No município B, tinha 100 mil. Chegou mais 5. 105 mil. Mas saiu 10 mil. 105 menos 10 mil, sobram 95 mil pessoas. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido.
e acompanhado todas essas questões. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!